Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Rocha Nardelli. Ele é médico emergencista da UPA, do SAMU e diretor clínico. Boa noite, doutor Pedro. Seja bem-vindo. Muito obrigado por sua participação. Boa noite a todos. Obrigado. Eu que agradeço o convite. E estamos sempre à sua disposição para poder vir tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Vai ser um prazer, sempre. Obrigada, doutor Pedro. O doutor Pedro vai falar sobre algumas coisas do cotidiano da UPA e do SAMU, né, doutor Pedro? Esclarecer algumas dúvidas, hein? Doutor Pedro, vamos falar um pouquinho sobre as convulsões. As convulsões assustam as pessoas quando acontecem e causam expectativas em torno do paciente. Por isso é importante saber como proceder diante dessas circunstâncias. O que fazer diante das convulsões? Tá, isso é um fato importante realmente e é muito prevalente. Acontece muito na rotina, tanto do atendimento da UPA, tanto no atendimento do SAMU, tanto também dentro de casa, na rua, tá, os familiares. Assusta muito as pessoas, tá? Mas assim, não tem com que se preocupar. Tem que tomar algumas medidas, tá? Medidas adequadas de suporte. Qual que é a principal medida dessa? Primeiro é importante saber que o índice de mortalidade devido à convulsão, ele é muito baixo, tá? Então, ele é menor do que 5%. Por isso a pessoa já não deve se preocupar tanto. Exatamente, tá? Uma coisa importante na convulsão é que muitas pessoas, elas erram nas medidas a serem tomadas, tá? Por exemplo, é fundamental a pessoa cuidar, proteger a cabeça do paciente, entendeu? Então, por exemplo, o paciente apresentou um quadro de desmaio, tá? E ele está caído na rua, se debatendo, se convulsionando. Qual que é a primeira medida? Segurar a cabeça, proteger a cabeça do paciente, tá? Como? Com as próprias mãos, com o travesseiro, com o suporte, tá? As pessoas têm um hábito de colocar o dedo na garganta para evitar que não se enrole a língua, com medo do paciente engasgar e faltar o ar. Existem relatos até comuns de pessoas que colocam colheres para também puxar a língua, canetas, nada disso é necessário, tá? O importante, fundamental, é proteger a cabeça, tá, do paciente que está convulsionando, virar ele de lado, tá? Para ele evitar, porque muitas vezes esses pacientes, eles vomitam, eles soltam secreções pela boca e pelo nariz, então evitar que ocorra algum tipo de aspiração. Então você vira esse paciente e no momento que você vira esse paciente, a cabeça e o corpo todo desse paciente, sempre lembrando de proteger a cabeça, você desobstrui a via aérea e a língua desse paciente. Então, com a própria mão, no caso? Não, exato, com a mão. Você vira o paciente, você não toca na língua do paciente. Você não precisa colocar a mão na boca dele, nada? De forma alguma, de forma alguma. Uma coisa importante também que as pessoas costumam fazer é prender, porque a pessoa fica na convulsão, ela fica muito se debatendo. Tá? Então, assim, é importante não prender, é importante deixar que a pessoa se debata livremente, mas antes disso tem que pensar que ela pode se debater em um local, digamos, perigoso para ela, onde haja vidro, pedras, às vezes é numa estrada de chão, às vezes é no meio de uma região não segura, entendeu? Então é fundamental, em princípio, proteger a cabeça do paciente, tá? Deixar uma área aberta, tá? Evitar aglomeração de pessoas, tá? E proteger também o local onde a pessoa tá, sabe? Porque às vezes ela tá no meio-fio e realmente na rua tem muitas coisas que podem se tornar perigosas pro paciente. Tá. E quando ocorrem as queimaduras? Aí você fala um pouquinho de primeiro, segundo, terceiro grau. O que a gente deve fazer? Quais são as providências? Tá. Seria basicamente o tratamento, seria o tratamento dos primeiros socorros, né? Com relação ao queimadura de primeiro e segundo grau, gente, é banho, é líquido, tá? Água fria, no mínimo 5 minutos na região atingida, tá? Água corrente. Então, assim, se você puder levar a criança ou adulto para debaixo do chuveiro na água fria 5 minutos, é o ideal. Passado isso, tá? Secar bem com uma toalha limpa, tá? Nada de toalha suja, porque ficou com aquilo dali, facilmente. A pele é uma proteção do organismo. No momento que você queimou, você perde aquela proteção e também a pele ela evita desidratação. Então quando queima, além de você ficar desprotegido contra infecções bacterianas,
e outros tipos de infecções, você tem uma tendência à desidratação também. Então tem um desequilíbrio no organismo com relação à quantidade de líquido. Então você deixa a água corrente durante 5 minutos na região atingida e seca e envolve com pano, tá? Jamais coloque pó de café, clara de ovo. Eu tenho uma pergunta, pasta inclusive, de doutor Pedro, dente. de uma telespectadora da Maria, a respeito da clara de ovo. Então é mito. É mito, não se pode, não é questão nem de mito, sabe? Não se pode fazer isso. Clara de ovo, pó de café, pasta de dente, mas o que as pessoas costumam... Tudo, sabe? Elas costumam passar, acho que tudo eles conseguem passar, arrumar um produto para passar, não passa nada. Tá? Mas quando a gente passa a clara de ovo, a sensação é de que parou de arder. Isso foi por causa da clara de ovo ou porque ela estava dentro da geladeira, estava gelada? Foi esse? Exato, porque a clara de ovo ela parece um gel, entendeu? Então você passa um gel, mas aquilo dali não adianta, entendeu? Inclusive pode infeccionar. Não é tratamento para uma queimadura. Então ela tá? refresca no momento só porque estava na geladeira? Só porque estava na geladeira. Tá. E quando a pessoa queima com alguma roupa, o que deve fazer? Olha, isso também é uma coisa muito importante. Quando a pessoa queima, na verdade a roupa queima, né? Ela jamais deve correr, né, tentando apagar as chamas. Por quê? O oxigênio, ele serve como um combustível, tá? Então o fogo vai aumentar. Então o que se deve fazer? Se ela estiver sozinha, ela deita no chão e rola. Começa a rolar para tentar apagar o fogo. Se tiver outra pessoa com ela, o que ela faz? A pessoa pega um pano, um cobertor ou um lençol, molha, tá? E deita a pessoa que está sofrendo a queimadura, né, com fogo, e cobre com esse cobertor, com essa manta molhada. Nunca também tentar retirar, né? Não, tem que apagar primeiro o fogo, tá? Tá. Aí acontece quando a pessoa tem uma queimadura com uma roupa, a roupa costuma grudar na queimadura, né, doutor Pedro? Mas ao aconselhável retirar isso é o médico. Não, isso daí pode ser feito em casa, tá? Pode ser feito em casa, é lógico, deve-se procurar, porque normalmente esse tipo de queimadura que atinge roupa, isso é muito grave, tá, gente? As pessoas não dão atenção, não dão devida atenção, mas queimaduras que atingem face, pescoço e tórax, há um grande problema de queimar o trato respiratório, tá? As narinas, a traqueia e os pulmões. Então a pessoa acha que tá bem que houve uma queimadura superficial, mas as vias respiratórias elas estão queimadas. Então pode dar um edema de glote, ela pode ter uma parada respiratória por causa da queimadura, inclusive inalação. Então a pessoa muitas vezes ela não foi atingida pelo fogo, tá? Você vê a pessoa estava no incêndio, não foi atingida, mas ela respirou a fuligem, tá? E é gravíssimo o caso. Ela está falando e de repente, horas depois, essa pessoa pode vir a óbito, tá? Então, assim, é muito importante observar em alguns casos, por exemplo, queimadura das sobrancelhas, de cabelo, dos pelinhos do nariz, esse tipo de coisa, ser muito atento. Se a pessoa apresentar isso, leve imediatamente ao pronto atendimento, tá? Porque é uma queimadura mais grave. A Renata diz que fez uso de bromazepam durante 1 ano. Depois ela parou por conta própria e teve uma convulsão. Ela gostaria de saber se isso pode ter acontecido devido à interrupção do medicamento. Sim, com certeza, tá? Um dos principais motivos de convulsão é a interrupção do uso adequado da medicação. Tanto que quando o paciente chega convulsionando, e tanto que eu até comentei no início da entrevista, que a pessoa convulsiona e o familiar chega, tenta dar um remédio para ela, o remédio que ela parou de usar. Isso não se deve fazer porque a pessoa está num estado de pós-convulsão, entendeu? Mas normalmente, provavelmente, isso foi o caso. Tá. Uma pessoa que faz o uso de bombinha quando tem crise de asma, quando não tem a bombinha e tem a crise, o que fazer, doutor Pedro? Olha, a bombinha pode ser substituída pela nebulização, tá? A nebulização é momentaneamente, tá? Com o Atrovent e o Berotec, tá? Que são broncodilatadores, tá? E um xarope broncodilatador também. Mas a asma, gente, ela é uma doença que, além de ser tratada para evitar as crises, no período das crises, essa pessoa, seja adulto ou criança, tem que ser levada ao serviço de atendimento médico, porque é uma urgência médica. É uma doença séria, então? Séria, a asma é uma doença séria, a asma mata. Então, quem tem asma e precisa do uso da bombinha tem que estar sempre com ela? Tem que estar sempre em controle regular, com a bombinha, fazendo uso regular da bombinha para prevenir as crises e ter também a bombinha, tem bombinha que previne crises e bombinha
nos períodos de crise. Então, tá? Bom, doutor Pedro, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada por sua participação, seja sempre bem-vindo. Obrigada por esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigado, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Gostaria de agradecer também o Rafael, que é assessor da UPA, que nos ajudou a produzir o programa hoje, né, trazendo o Dr. Pedro. Então, o Rafael está aqui nos nossos estúdios, atrás das câmeras. Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Você sabe que precisando da gente, nós estamos aí. E você de casa que participou, também muito obrigada pela sua participação. Se você que chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa todo, nessa sexta-feira, às 10h10 da manhã, tem a reprise. E semana que vem estaremos de volta ao vivo. Então, até lá e uma boa noite.